nosso primeiro programa Achados e Perdidos, direto aqui do Estúdio U, na Chernobyl Company. E para desespero total dos críticos, jornalistas, políticos e pseudo-youtubers, e pretendendo testar a democracia para ver se ela ainda está funcionando, um programa imparcial, quase anárquico, que promete polarizar ainda mais a ambidéstrica situação política, social e cultural desse país. Ou melhor, desta grande província chamada Brasil. Os reatores já foram ligados e a radiação já tomou conta dos corpos e almas de nosso elenco. À minha esquerda, a linguagem, formando as letras apagadas, né? Eu errei o lado aqui. Nosso corretor ortográfico do programa, né? Que promete falar com todas as letras e meter o nariz onde não é chamado. Meu grande amigo de muito tempo, André. E aí, André, o que você acha que vai sair disso daqui? Boa noite. Só vai sair coisa boa, né? Só tem gente boa, só pode sair coisa boa. Vocês viram que pela voz eu acho que era ele que devia estar apresentando o programa, né? Já. Eu só não tô porque estão pagando pouco. Se pagar melhor, eu apresento. Nada, né? Calma que a Chernobyl ainda vai crescer bastante. A radiação vai afetar só. À minha frente, o homem cordial. Aquele cara que, nas palavras de Sérgio Buarque de Holanda, pensaria, né, em sua obra-prima, o homem que vai ensinar o mundo. Eric. É eu. Te descrevi bem? Muito bem, sou extremamente cordial, como qualquer brasileiro. Muito bem. Vocês entenderam, né? Mas é por aí. Bom, e nem só de professores vive esse programa, né? Entre achados e perdidos encontramos Guilherme, publicitário, Obrigado. empresário, mesário e, pra quem não sabe, sócio da Chernobyl Company, né? Ele é o responsável por tudo que vai acontecer nesse programa. Então, se tiver processo, já estamos apresentando aqui o responsável. Boa noite. Enquanto a empresa não fale, nós estamos todos aqui ao vivo. Vocês podem ver que estamos pagando a luz em dia, tá tudo em ordem aqui. Chernobyl não está totalmente destruída. Sobrou esse bunker aqui, de onde estamos transmitindo o nosso programa ao vivo. É um prazer estar com vocês e esperamos que saiam muitas pérolas, muitas coisas boas e úteis aqui para todos. Bons advogados. Bons advogados eu tenho bons advogados. Inclusive, eu contratei os da Odebrecht também para ajudar a gente. Tem que ser bom, hein? Tem que ser bom. Rapaziada. Temos aqui um elenco de respaldo. Na minha opinião, o que traz ainda mais profissionalismo e seriedade para esse podcast é justamente a ausência de jornalistas, né? Então, dessa forma, nós acreditamos que teremos uma baixa audiência, né? Visto que 97% da população é formada por inocentes tranquilos, e somente os 3% são lúcidos angustiados, como diria aquele clássico livro O Inferno São os Outros. E, pra quem não estiver curtindo um papo cabeça, a gente sugere sempre, existem opções, né? Felipe Neto, né? Entre outras coisas, né? Você assistiu o programa do Netinho também, não existe isso? Netinho, Você chega em casa, você apanha da sua mulher, do seu filho. E ele estimula, né? Ainda bem que você já deu nome pra quem vai levar o processo. O Netinho, o problema é encontrar com ele, né? Aí ele bate. Netinho, é o outro, é o Felipe Netinho. É o Felipe Netinho. Enfim. Então, quem não estiver gostando do programa, o outro Netinho serve também. Vai lá ter um dia de princesa, né? É brincadeira, gente. Então, em tempos de democracia, né, que nós acabamos de citar, nós temos uma situação estranha, né, ao meu ver, né, aquilo que chamam de politicamente correto, né? Então, até para fazer essa pauta grande, né, que nós estamos fazendo aqui, a gente analisa que nós temos uma sociedade caminhando para mediocridade, né? Nós temos medo de discutir alguns assuntos porque as pessoas elas vão pensar e elas vão nos julgar e nos condenar sem antes entender, ao menos entender o que nós estamos falando, né? Então, na minha opinião, e já passando para o elenco a primeira discussão, há uma ditadura de imposição de pensamento que acaba cerceando a liberdade e impondo alguns tipos de padrões, né? E aí a grande pergunta, né? Até que ponto isso é bom dentro de uma sociedade politicamente correta, até que ponto não é bom, visto que nós estamos aqui tentando fazer um podcast livre de qualquer suspeita, né? Então, queria já passar a bola para vocês para saber aí
né? Tirando o meu da reta, né? Deixando vocês aí falando sobre o politicamente correto, né? Então, o que vocês acham que é de positivo nisso, né? Se é que há alguma coisa. Bom, eu vou falar por mim. Eu acho que esse politicamente correto aí sinceramente, é o que tá acabando com esse país, pelo menos no meu ver, tá? Porque hoje em dia você não pode falar nada, não gosto, tudo você vai ser processado, tudo, você é fascista. Não é bem assim, entendeu? Você não pode mais se expressar, né? Você tem que aceitar tudo que é enfiado goela abaixo. Eu tô vendo que isso tá inflamando, né, o sentimento das pessoas. Eu acho que é aí que tá se gerando mais ódio, mais preconceito, mais raiva das coisas, entendeu? Exatamente. Tudo que você é obrigado a aceitar, não é legal. Na época da Inquisição, por exemplo, era assim, ou você aceita Deus, ou você vai pra fogueira, né? Sim. Entendeu? Eu até queria citar uma coisa muito interessante, né? Acho que o Eric, nós já discutimos isso, a famosa democracia cristã. Né? Democracia cristã, o partido do Emael é uma coisa interessante. Porque se você não concorda com a Bíblia, você vai pra onde? O inferno. Pro inferno. Então não existe democracia no cristianismo, né? E sempre tem, na minha opinião, um alvo, né? Então, aquele que pensa contrário do que aquela pessoa que se acha no direito de dizer o que é certo, é perseguido. Na verdade o alvo é a massa de manobra, né? É o que você consegue controlar, né? O que você consegue dominar, que é o que acaba te levando ao poder, à riqueza, a realizar suas vontades. Essa é também o que diferencia o Brasil de outros países mundo afora que estão evoluindo e crescendo. Mesmo países de terceiro mundo que estão saindo dessa zona de países atrasados, subdesenvolvidos, e estão evoluindo porque se investiu em cultura, em educação e outras coisas que mantêm as pessoas com um grau de informação e de cultura melhor que o nosso. A partir desse momento que as pessoas têm opinião, que as pessoas enxergam expectativa, que as pessoas têm como mudar a sua vida, elas começam também a não concordar com tudo que é imposto. Então, por exemplo, nós temos países aí que quando o governo cria uma lei que não é bacana, que a população enxerga que não vai ser uma coisa viável, eles como é que se diz? Se mobilizam, né? Se mobilizam, criam protestos, vão atrás para que seja mudado. No Brasil você não vê isso acontecer. No Brasil você vê movimentos muito de cunho político, né? Onde existe uma motivação por trás para prejudicar a imagem de fulano ou de ciclano, mas que não existe, enfim, uma por trás. Eu não estou falando que todos os movimentos, pelo menos alguns você enxergam que tem um fulaninho de trás por trás desse processo de impeachment. Por trás disso aqui tem fulano, tem ciclano. A gente não está aqui para defender ninguém. A grande verdade é o seguinte: concordar com tudo, isso aí é realmente você tirar qualquer linha de raciocínio. É uma ditadura, isso aí não existe. No Brasil, a gente não tem esse tipo de situação de você discordar de tudo e ser uma pessoa taxada de antiquado ou coisa do tipo. Mas o que está acontecendo, que o André citou, que eu acho muito... Cara, você foi perfeito na sua colocação. É que existe aquela coisa do mimimi, né? Tanto que eu acho que esse é até o tema do nosso programa, a sociedade mimimi. Então você, hoje em dia, antigamente você podia fazer uma brincadeira com um amigo, ô gordão, ô fulano, ô neguinho, ô branquinho, ô branquelo, ô magrelo dentuço. Pô, todo mundo encarava na brincadeira, por mais que existia hoje o tal de bullying. O que era bullying na nossa época, né, cara? Você resolvia ali com a pessoa. Hoje em dia a pessoa te ataca pela internet, né? Na nossa época não tinha bullying. Havia um pessoal que a gente aloprava, mas não era bullying que a gente fazia, né? Era diferente. Era saudável. lembro. Hoje em dia o que eu tô vendo é que a sociedade tá se tornando uma sociedade doente, né? Você não pode mais falar nada pra pessoa, que tudo vai ofender, toda pessoa já quer se matar, sabe? Tá tudo muito complicado. Você vai falar, olha, aquele cara me roubou. Você não pode mais falar que o cara roubou, porque senão o ladrão se ofende e ele te processa. Você tem que falar que ele subtraiu o seu bem, entendeu? Você não pode mais falar que o cara é mentiroso. Você tem que falar que ele falta com a verdade. Você chama ele de mentiroso, ele quer te processar, entendeu? Então tá virando uma terra de só direitos e deveres e obrigações, não tá existindo mais. É isso que eu tô vendo. Então, e ainda mais essa molecada que tá vindo hoje em dia, que pelo menos eu tenho visto que por pai e por mãe já não existe mais respeito, que dirá o próximo. Quem não respeita pai e mãe vai respeitar quem, né? Então, tá se perdendo valores, tá se perdendo respeito, sabe? Tá se perdendo o carinho ao próximo, né? Isso tá acabando. Tem limite, né? Não tem limite. E eu vejo, por exemplo, as amizades antigamente. Poxa, antigamente você tinha amigos mesmo, sabe? Se você, sei lá, você tava doente, o pessoal ficava com você na sua casa, sabe? Ficava ali trocando ideia, batendo um papo. Hoje em dia, tipo, você não pode, você tá sozinho, a pessoa te larga, vai embora, fala que é amigo. Você quer ver eu acho que as pessoas, elas estão muito individualistas, né? Parabéns. Tipo, não era legal sozinho. quando no dia do seu aniversário todo mundo te ligava?
Nossa, era muito legal você Caramba. poder dar ovada no seu Todo amigo, mundo né? parabéns. Hoje em dia você vai dar ovada, você vai Boa, tomar cara. um processo Boa, pela boa, boa. proteção Mas você de pode dar uma associação aos ovos caipiras do estado. Meu, Peraí, tá hoje uma zona. startup vai fazer um programa que você lança ovo no seu amigo, entendeu? As pessoas postam uma foto no grupo e você lança um ovo no seu amigo. Ninguém pensou nisso ainda, vamos fazer esse negócio Fazer um aplicativo, aí, cara. Um inclusive. aplicativo, uma boa ideia essa, né? Mas você sabe que eu acho que o problema dessa geração mimimi que a gente fala é a gente tentar entender a democracia que a gente vive. Quando você fala de democracia, pressupõe-se que todo mundo tem o direito de se expressar, que todo mundo tem o direito de dizer o que acha, tem o direito de discordar. Só que o pessoal esquece de uma coisa meio básica, que é assim, para você poder viver numa democracia onde todo mundo tem o direito de se expressar, você tem que aceitar o discurso, ainda que seja o discurso de ódio do outro. Né? Então, se o outro não gostou, poxa, é o direito dele de se expressar, é o direito dele de dizer. Você não precisa, você não tem obrigação de aceitar isso, de embarcar na ideia da pessoa. Mas você precisa que ela fale. E mais do que isso, eu acho que assim, a gente tem que pensar que se eu tenho uma democracia onde as pessoas têm o direito de falar o que querem, para a democracia é muito bom, porque, vamos citar um exemplo aí, as pessoas que têm discurso de ódio, que falam bobagem, eu quero que essas pessoas falem, eu quero que essas pessoas sejam ouvidas, porque eu ouvindo essa pessoa, isso me dá conteúdo suficiente para eu pensar, olha, essa pessoa é uma idiota, eu não quero ficar perto dela. Se ela não pode falar, se eu simplesmente vou lá e proíbo ela de falar, isso não vai mudar a ideia dela, ela não vai deixar de ser a pessoa racista ou preconceituosa, ou seja lá o que for. Eu simplesmente tô ocultando algo que existe na sociedade. E aí, assim, além disso, você tem uma normatização, essa coisa do politicamente correto. Pra mim, na minha opinião, assim como você falou, eu acho que assim, é uma das piores coisas que tem acontecido na sociedade. Não só do Brasil, no mundo inteiro. Né? A gente tem uma normatização, o que pode ser falado, o que não pode. Agora tentaram mudar a letra da última letra, né? Quando você vai falar de uma pessoa, para não ser nem homem nem mulher, colocavam um X. Então é Elix, não é ela nem ele. Aí agora já vendo que isso não dá certo, estão tentando mudar isso para um E que não... Enfim, cada hora eles inventam uma coisa nova para você tem que ter o jeito certo de se expressar para você não ofender ninguém. É isso que eu tô falando, acho que é aí onde gera a raiva. Gera segregação, exatamente. né? Aí tem aquela pessoa que ela não é de acordo, a gente tem que respeitar, né? Só que aí querem enfiar na cabeça da pessoa que tem que ser assim. Pô, peraí, não é assim. Se a gente vive numa democracia, tem o direito de discordar. Aqui no Brasil a gente tem uma democracia engraçada, porque assim, a democracia pressupõe direitos iguais para todo mundo. Exatamente. Então, aqui no Brasil a gente tem uma democracia que é direito igual para todo mundo, a não ser que você seja velho, ou que você seja criança, ou que você seja adolescente, ou que você seja mulher, ou que você seja puta que eu pariu. Então não tem E os democracia. subgêneros dos subgêneros. Então, porra de democracia onde tem um monte de poréns, assim. Ou você tem uma democracia ou você não tem. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, que é dos engenheiros da Havaí, que ele fala: nós somos todos iguais, porém, uns mais iguais que os outros, né? Sim, Na filosofia a gente tem aquela ideia, né? Eu posso não concordar com uma palavra do que você tá falando, mas eu vou defender até o último seu direito de falar. De dizer, E uma problemática que tem dentro desse assunto é que o pessoal acha o seguinte: se não houver o politicamente correto, você abre espaço para ver o preconceito, e não é verdade. Então, por exemplo, nós temos aqui um programa. É lógico que se você manifestar uma opinião racista, né, você até pode emitir a sua opinião racista de repente, se tiver alguém que use dessas argumentações, uma argumentação contra homossexuais e etc. Você pode ter essa opinião. Só que para tudo isso existe um processo. Então, se você falar alguma coisa que é besteira, então não precisa todo mundo vir pichar você. Já vai ter um processo. E eu acho que aí sim o processo é válido. Dependendo daquilo que você está falando, se ofende um determinado grupo social, a pessoa ela tem o direito de entrar com uma ação. E aí você vai ser julgado na lei, né? Mas você sabe, Rafa, isso é verdade. Desculpa te atrapalhar. Concordo, né? A pessoa, se ela se sentiu ofendida, ela tem o direito de ir atrás, né? Do que ela se achou aí lesada de alguma forma. Só que isso está em excesso. É isso que eu tô vendo. Então, entendeu? mas o problema é o parâmetro. Você não pode falar nada, porque tudo. Você tem que tomar cuidado com quem você vai falar, o que você vai falar, da maneira que você vai colocar as palavras. Você tem que ficar prestando atenção, sabe? Do jeito que você vai, eu vou com tal cor de roupa, porque se eu for, sabe? Tá muito chato isso. Mas isso acaba ficando muito maçante. Esse que é o problema, essa coisa do parâmetro que vocês estão dizendo assim, eu até entendo essa coisa do, eu me senti
agredido ou ofendido de alguma forma, então eu tenho o direito de ir lá. Ok, até daria pra imaginar uma sociedade onde as pessoas que tivessem um bom senso, que eu acho que é o ponto que falta, dizer assim, olha, então tá, o cara fez isso e isso me prejudicou de tal forma que eu tenho o direito. Ok, eu até entenderia, mas até essa coisa a pessoa ser preconceituosa, porra, você pega nos Estados Unidos, o cara tem direito de dizer que ele é racista, ponto. Isso é bom? Não é bom, mas é bom que eu saiba que o cara é racista, porra. Você tem como se proteger. Mas é o que eu falo, o Brasil, as pessoas hoje, né, elas falam, eu não tenho racismo, eu não sou preconceituoso, né, eu não sou racista. Só que ele não fala. Sim, entendeu? É o preconceito velado. É processado. Exatamente, porque senão você é processado. E aí esse cara, eu acho que ele acaba meio que, é uma bomba, né, ele vai inflamando até uma hora que ele explode. Então, e isso você pode colocar em qualquer coisa. Pode ser racismo, pode ser homofobia, gordofobia, qualquer fobia que invente. E assim, porque sempre vai ter alguém que se ofende. Né? Tem um vídeo na internet que eu até comentei com vocês, mandei pra vocês, do cara que fala sobre você se ofender com tudo. E aí ele fala uma coisa que eu acho fantástica. Olha, pra mim, ele dizendo, né, o cara na internet dizendo, pra mim, os filmes do Crepúsculo são ofensivos. Mas eu não vou fazer uma campanha pra tirar eles do cinema. Eu só não vou assistir essa porra. Exatamente. Pronto, acabou. É óbvio que, lógico, dadas as devidas proporções, se uma pessoa ela passa por um problema de racismo, mas aí você tem que pensar o quê? Tá, racismo. Em que sentido? Esse racismo dessa pessoa te prejudicou diretamente de alguma forma? Porra, então vai lá. Com certeza vai ter gente te apoiando. Agora, caso contrário, o que você tem que fazer é deixar o cara de lado. O cara tem que ficar sozinho com o racismo dele. O próprio Morgan Freeman fala isso, e ele é questionado na internet pra caramba, né? Que ele é um ativista da raça negra, e ele deixa muito claro que ele não gosta desse mimimi. Porque o que ele diz o racismo vai acabar o dia que a gente parar de falar de racismo. E mesmo porque é isso mesmo. Mesmo porque o idiota é o outro. Você não pode agir de forma idiota igual o cara. Você tem que olhar pro cara e falar, fala sozinho, obrigado, tchau. Fui. Passar bem. Eu acho também que essas redes sociais... faz mal, Chibio, não faz mal. Brincadeira. Desde que eu recusei ele quando ele era criança, ele ficou falando. Fazer uma pergunta aqui. Eu queria aproveitar e pedir pro Silvio Santos esclarecer o que aconteceu essa semana no programa dele, né? Dentro dessa questão do mimimi. O que aconteceu no programa? Mas não aconteceu nada? Mas você sabe que não aconteceu nada? Eu queria que tivesse acontecido com a menina, mas não. Você sabe que não aconteceu nada? Porque, na verdade, a minha filha viu o programa e disse que é muito bom. Mas vamos pra próxima agora. Vamos pra próxima, não quero falar disso, porque eu não estou no SBT. Se eu estivesse no Sistema Brasileiro de Televisão, eu falaria, mas não estou aqui na Chernobyl. Inclusive tá um calor fudido aqui. Mas aí a gente vai. Um reator. O reator, a usina tá ligada aqui. nós vamos torrar o rock. Rock! Vem pra cá, vamos lá. Agora, voltando ao nosso tema. Vaca fria. As vacas. Exatamente. Voltando aqui. Eu acho também que essa criação, a internet colabora muito também para coisas boas e colabora muito para a disseminação de coisas ruins. Infelizmente, ultimamente, a gente tem acompanhado muita coisa negativa. Por exemplo, antigamente, para uma notícia se propagar, você tinha jornal, televisão e rádio. Hoje em dia você tem a internet que está em todos os lugares, celulares, tablets, televisão, outdoor, tá tudo conectado, Wi-Fi em todos os lugares. E tudo que por exemplo, vamos supor, uma campanha contra racismo, uma campanha contra... Eu acho que é válida, mas tudo tem que ter um limite, que nem vocês estavam citando. Nos Estados Unidos o cara tem o direito de assumir, eu sou contra isso, sou contra isso. É democrático, é um país de fato democrático. Exatamente. Aqui é um país de máscaras. O cara se faz de bonzinho, o cara pode ser um aliciador de criança, de menor. O cara diz que é uma coisa é outra, porque aqui no Brasil você não pode ser transparente. Parece que você tem que vestir uma máscara. É o maior baile de máscara do mundo. O maior baile de máscaras do mundo. Começar por vários escalões que a gente não vai citar aqui, eu não quero problema com ninguém.
Ok? Não, mas eu tô Mas brincando. você sabe que você tá falando da internet, eu acho que até tem um, eu não sei se é o Karnal, não sei quem é que comentou isso alguma vez, que a internet, ela deu voz aos imbecis. Foi o Karnal mesmo que falou isso. Agora você falou o que eu queria falar. Esse é o grande problema, porque assim, lógico, é bacana que a internet dê voz pra todos os idiotas, tipo a gente aqui, mas, mas tem um nível de idiotice. Tem uns caras que assim, porra, o cara vai lá e tomar banho na banheira de Nutella. Ninguém precisa ver isso, caralho. Não precisa. Sabe? Mas ó, a internet deu a voz pra esses caras. E aí tem um problema sério, que é o que o Karnal fala. O cara lê a introdução de um livro, ele já acha que ele é especialista naquilo. É verdade. Então ele se acha no direito de dar opinião. Aí você fala, primeiro, ninguém te perguntou a sua opinião, né? Segundo, que pra você dar opinião, você tinha que ter lido o livro inteiro. Ou pelo menos, dependendo do que você for ler, se eu for ler a obra de um filósofo, tem que ler a obra inteira do cara pra pensar em dar uma opinião. E não simplesmente ir vomitando besteiras aí à torta direito. E aí o problema da internet é isso. Você tem, como você tem um volume muito grande de informação, você tem informação boa e informação ruim. O problema é que a gente não está preparado, eu acho, para separar o joio do trigo, né? Então muitas vezes você ouve uma coisa e você acha que aquilo é bacana e não é bacana, né? A gente deveria ter esse discernimento, né, para separar uma coisa da outra. A outra coisa que também falando disso daí, da internet, é a coisa do fake news, né? Que tá muito, muito ligado a essa coisa do que é certo, o que é errado. É outra coisa que eu acho um absurdo. Porque hoje em dia, com a internet, é fake news que chama, né? Na minha época, a gente chamava de fofoca. Né? Não tinha internet. Era uma fofoca que alguém fez. E ninguém era processado por isso. É só uma fofoca. Você não é obrigado E a diferença é que na nossa época, quem fazia essas fofocas eram as vovós, as tiazonas da família. Agora toda todo mundo a rua tinha um faz. Big Brother, que era uma velha que morava no final da rua. Aquela velha vigiava todo mundo. Mas a questão é que assim, é uma besteira, é uma tal de fake news. Ok, ninguém te obrigou a acreditar em nada. Não, é desnecessário um processo. Ai, meu Deus, mudou a opinião do país porque fez uma fake news. Meu, se você é um imbecil a ponto de acreditar, sei lá, que a Terra é plana, foda-se. Então, acredita aí, cara. Não é uma fake news que vai mudar isso ou não. É que você é um idiota, não é que a fake news. Quando alguém vem falar de terra plana, você tem que responder assim. Então, beleza. Refaz todo o trajeto que os japoneses fizeram pra atacar Pearl Harbor. E aí depois a gente conversa. Porque, porra, mano, pelo amor de Deus, né? O meu avô era um homem sábio. Ele costumava dizer uma coisa. Uma vez eu perguntei pra ele, vô, o senhor tem medo de alguma coisa? Ele falou, tenho. Eu só temo os idiotas. Eu falei, mas por quê? Porque eles são muitos. E eles escolhem até o presidente. Olha aí! Olha, agora o Rafael, né, que também é nosso professor de história, fala da Constituição da Mandioca, Rafael. Tem muita gente que não sabe, né, sobre a Constituição da Mandioca. Existiu. Sim, mas Apelidada tá tomando mandioca até agora. Na verdade. Saudando a mandioca. Sim. Mas te garanto que essa ignorante não conhece isso aí. A gente ia precisar de um programa inteiro pra falar sobre isso. Tá vendo? Agora que eu descobri. É por isso que ela saudava a mandioca, porque ela manjava pra caramba de história, entendeu? Ela tava saudando a mandioca. Tava saudando a mandioca. Saudando a mandioca. E sentando também, né? Atrás de um idiota vem sempre um outro idiota e assim vai. Você veio da caravana da Casa Verde? É perto aqui da minha casa. É perto da Bolívia, a Casa Perto Verde. da Bolívia. Lá não é conto de fada, mas é cheio de anão. Os anõezinhos. Mano, eu vou falar, senão Bom eu você sai na vou ser rua lá processado e você vai pelo Evo aprender Morales. Vai. Você vai no cortar o cabelo, não tem Perucaria. pelucaria, não é mais barbearia. Pelucaria. Mas é verdade, pior é que é verdade. Perucaria? É verdade. Você tá aprendendo outras coisas. Tá vendo? Começou por aí, pô. Isso aí é preconceito. Sempre existiu o barbeiro raiz, cara. Aquele cara que você chega tem uma plaquinha. Fiada é igual barba. Se não cortar, cresce. Hoje em dia os caras acabaram com isso aí. Agora barbeiro é barbearia gourmet. Gourmet agora. Você chega lá, o cara passa ketchup na sua... O cara passa leite condensado no seu cabelo. Enfia maionese. Eu acho que é leite condensado, eu espero que seja. E aí que o cara corta o cabelo do cara pelado, ele fica pelado cortando o cabelo do cara. Aonde isso? Eu não vi. Dá o endereço que o André ficou interessado. Eu vi. Isso já chegou no Brasil? Então, no Brasil, não sei aonde que eu vi uma reportagem, o cara falando que o cara corta o cabelo pelado. Eu falei, velho,
não ia querer cortar É a cabelo nesse tendência. lugar, nesse É lugar, que no não. final ele joga o talco no outro negócio, vai batendo no teu pescoço. Mas pra é- cortar o cabelo. O cara aparando aqui e falou, tira as bolas do meu ombro, faz favor. Não ia ficar legal isso. Não, mas aí, Aí sabe o cara vai gingando a cintura assim, eu tô massageando suas costas. Aí contrata um anão pra varrer embaixo ali, é pior. As badaladas nas costas do anão. Uma outra coisa interessante Coitado da gente do Ana. discutir Brincadeira. é a fragilidade dessa molecada que vem vindo por conta disso, né? Ah, sim. Essa molecada tá vindo tudo, parece que com medo das coisas, né? Medo de frustração, né? Por exemplo, nas escolas, né? Nós estamos aqui. Se dá ponto à torto e à direito, né? Hoje em dia tem uma série, vou indicar aqui, chama Cobra Kai. É a continuação do Karate Kid. Eu já vi. O professor, ele fala assim, hoje em dia se dá medalha de honra ao mérito ao último colocado. Pois Que porra é essa, mano? Não, mas Pois hoje é, em dia fica é legal chateado. você ser o burro. Antigamente você tirava uma nota vermelha, você ficava com vergonha. Hoje o cara sai comemorando, todo mundo bate palma e acha que ele é legal. Legal ser assim. É, valorizar a mediocracia, né? É, exatamente. A mediocridade, ao invés de você ter meritocracia, a mediocracia eu inventei, né? Meu, eu já Mas cheguei assim- a pegar nome escrito errado. Como é que o cara erra o nome, velho? Como é que pode um negócio desse? A que ponto que a gente tá chegando? Açúcar com 2 S Entendeu? outro dia, eu peguei. Mas esse medo, essa coisa de fazer tudo certo, não poder falar a coisa errada. E o professor, no caso, ele fica muito exposto na sala de aula, exatamente porque ele não pode falar determinadas coisas porque pode ofender o aluno. Né? E aí o aluno, ele se acomoda numa situação que não é real, não é o mundo real ali. E aí você não pode falar nada, não pode acusar nada, não pode dizer nada, não pode... E o moleque cresce como uma coisinha de cristal, que qualquer um quebra ele. Né? Exatamente, sem limite. Ele não conhece a palavra não. Quando ele ouve o não pra ele, o mundo acabou. Você sabe que entendeu? eu costumo dizer até para os professores onde eu trabalho, eu só falo assim que nós, professores, até também temos uma certa, entre aspas, uma certa culpa nisso, por a gente estar educando uma geração inteira de delinquentes. Porque o que acontece? Você imagina o seguinte, o moleque tá lá na escola, né? A escola, a priori, a escola é um microcosmo do que ele vai viver lá fora, né? Depois que acabar a escola. O que a gente, na minha época, você aprendia que você tem uma hierarquia natural no mundo, você faz parte de Sim, tudo. faz parte. Né? Então você vai ter que... Tem coisas que pode, tem coisas que não pode, coisas que dá, coisas que não dá pra fazer. Só que do jeito que a gente tá educando hoje, é assim, o aluno ele aprende que tudo ele pode. Tudo é o direito dele. Tá. Quando ele for pro mundo real, o mundo real não vai comprar essa ideia. Ele vai ouvir mais não. E aí o que vai acontecer? Ele tem duas opções. Ou ele pega um revólver e vai atirar na pessoa, vai forçar a pessoa a fazer o que ele quer, porque ele aprendeu que tudo que ele quer tem que ser. Ou ele vai sentar no canto e chorar. Quer dizer, das duas formas, eu tô criando um cara que não vai conseguir se adaptar ao mundo. Isso é uma coisa absurda. É um absurdo. E eu vejo isso muito também a falta da família, né? Hoje em dia eles não têm uma qualidade Mesmo que o pai fique pouco tempo, né? Os pais tivessem uma qualidade nesse tempo, mas não tem. Entendeu? A qualidade de vida que o cara tem dentro de casa é ficar com o celular na mão. Sim. Entendeu? Primeiro, Então, assim, tá triste ver isso, né? Tá muito triste. Você vê aí tantos jovens, né, saudáveis que podia, de repente, tá jogando bola, tá se divertindo, e a gente tá vivendo hoje numa sociedade que você basicamente Essa não pode nem super- sair na rua, né? Super proteção, Superproteção, ela é super pode nociva. tudo. É nociva. Não, e você vê a quantidade de laudos que tem quando você tá dando aula, principalmente em colégio privado. Laudo virou gripe. não, virou vale salvo-conduto, né? Também, além disso, né? Mas assim, a questão é que, o fulano tá se cortando, o fulano tem PAC, o fulano tem a puta que pariu, o fulano tem... Porra, meu, na minha época você tomava um pescoção e ia estudar, sabe? E ninguém morreu por causa disso. É óbvio, é claro que a gente evoluiu, que é uma nova sociedade, novos conceitos, novos paradigmas, legal. Mas só que nem você falou, você tem que ter um limite, você tem que saber até onde você... Porque a gente tá formando uma geração toda de cristal. Exatamente. Tudo em excesso faz mal, até a água em excesso faz mal. Exatamente. Então eu acho que quando você vive em um lugar onde você não tem limites para as coisas, você fica perdido. É o que eu tô vendo hoje no brasileiro. O brasileiro é perdido, ele parece um monte de barato. Você pegar um monte de barato e jogar dentro de uma sala, você fica correndo pra tudo quanto é lado. É assim que tá o brasileiro, né? Ele cresceu sem limites, ele não sabe essa ideia de hierarquia, não sabe nada, então ele não sabe em quem ele vota decentemente, né? Ele não sabe respeitar um professor na sala de aula, ele não sabe respeitar um mais velho. Ele não sabe tá respeitar no a ônibus, ele vê uma diferença. pessoa... Exatamente, ele tá no ônibus, ele vê de repente uma grávida ou um idoso, ele corre e senta no lugar, né? Pra pessoa não sentar. Tá lamentável. É uma situação assim, né? A gente vê que, por exemplo, o ensino, quando você tirou a possibilidade na escola pública de
que a pessoa repita de ano, seja reprovado, você vê que o Isso é o respeito maior acabou crime, ali. Sabia? Pra mim, Eu isso é o maior peguei- crime que pode existir no país. Eu peguei uma das últimas gerações que estudou sem essa aprovação. Isso aí é Aprovação ridículo, compulsória. cara. Eu lembro que o pessoal tinha gente que brincava, mas 70%, 80% respeitavam muito o professor. E aprendiam, e tinham que passar de ano, cara. E se repetisse, apanhava dos pais e acontecia de tudo. Hoje em dia, se eu não for, se eu for, cara, você é aprovado. E aí vai gerando uma geração de pessoas ignorantes, de pessoas que não tem limites, porque, eu não vou fazer nada, o professor vai ter que me passar. É complicado. Mas você sabe que é um problema grave essa coisa da aprovação compulsória, na verdade, que virou. Não, o Paulo Freire, quando propôs o negócio da aprovação continuada, não era isso que ele estava falando. Esse que é um problema grave, porque muita gente defende, mas é coisa do Paulo Freire, ele que está errado. Não foi isso que ele propôs. O que ele propôs foi criar uma rede de ensino que impedisse a pessoa de ser reprovada, né? Do aluno ser reprovado. Mas a questão não era a aprovação, era a não reprovação. Era dizer que, olha, o cara nunca vai ficar despreparado a ponto de ser reprovado. Agora, do jeito que foi implementado, não teve nada a ver com o que ele propôs. Foi simplesmente aprovação compulsória. O cara pica o pé na bunda do aluno e fala, vai pra frente, vai pra frente, Na vai pra verdade, frente. falando de um jeito bem simples, eu acho que é aquela famosa desculpa de aleijado é muleta. Sim. Infelizmente, vagabundos que estão no poder, que essa é a realidade, pegaram essa ideia, distorceram ela, Porque- vamos aprovar todo mundo sem saber nada, porque aí o cara não sabe nada, eu continuo no poder ganhando dinheiro e mandando Mas e é desmandando. isso que eu tava é Porque bem aí a simples, gente vai lá fora, o raciocínio. a gente vai lá fora e mostra uma situação de educação que todo mundo é excelente aqui no Não Brasil. existe. E aí vem os países tontos de lá de fora e dá dinheiro pro Brasil. Pois É isso que acontece. Agora, vocês falaram de Paulo Freire porra nenhuma. Vigotes que é o caralho. Sabe por quê? Tem um cara chamado Roberto Gomes Bolanos, que ele mostrou qual é o lance da educação. Professor Girafales, o cara fumava na sala de aula, ele pegava a mãe de aluno, mas não é nem dele que eu vou falar, porque o professor Girafales ele nunca conseguiu ensinar aritmética naquela porra. É verdade, nunca. Você pode ver, ele passou ali 10 anos de episódio tentando ensinar aritmética. Mas é isso que eu ia falar. Professor do caralho mesmo foi o seu Madruga, que ficou 5 minutos enquanto o professor ia pegar a mãe de aluno lá fora. O cara ficou 5 minutos e ensinou alguma coisa. Seu Madruga, cara. Eu vou te contar um segredo aqui, o Chaves era filmado no Brasil, tá? Por isso que ninguém aprendia nada. E vê se alguém levou uma com ele. Até tentaram. Você viu o que aconteceu, né? Então você vai falar que o cara tá errado? Aí tanto é que o professor entrou na sala e falou: o que você fez? Um dia eu te ensino. Tá vendo? Ali... Mas você sabe que esse mimimi, isso é uma coisa muito séria, essa coisa do mimimi, quando ela entra dentro da sala de aula. Porque agora, não sei se vocês já viram as novas diretrizes aí do BNCC, a ideia, primeiro que eu tava comentando com a minha esposa hoje, eu falei assim, primeiro que parece que descobriram a roda. Eu tô falando aquelas merdas todas, eu tô falando isso faz 10 Há anos. 10 anos, exatamente. Agora eles Parece descobriram que é a roda. maior novidade do mundo, né? Aí a segunda coisa é que, assim, sinceramente, você acha realmente que vai ser possível implementar aquelas coisas que eles estão propondo? Uma escola democrática, onde o professor vai se importar com a realidade do aluno e vai falar e vai ouvir? O caralho que isso Como vai se o fazer. professor tivesse... O cara vai pra uma escola pública, pega 60 caras dentro de uma sala de aula lá, metade já chega drogada, basicamente, vamos ser sinceros, né? Como é que o cara ele consegue fazer um trabalho de qualidade? Como é que ele consegue dar algo de qualidade para essas pessoas? Não, e eu vou te Ele falar. não sabe nem se vai sair vivo da Não escola. sabe, se ele sair vivo já é uma vitória. Não, eu vou te falar, eu dei aula bastante, né, pra escola pública, pra EJA, pra LA e o caramba. E às vezes não é nem a questão da condição, mas é a condição que o Estado te dá. Exatamente. Mesmo se você for falar até nas públicas e nas privadas, você parte do mesmo problema. O problema é que assim, vamos lá, se você dá aula de matemática, por exemplo, de exatas, ok, você consegue se manter distante das polêmicas e dar a sua aula, vamos dizer assim. Se você dá aula de humanas, ou até de línguas, ou qualquer coisa você tá fudido, meu. Você tá fudido, porque assim, qualquer coisa que você fale, dentro da história que a gente tá falando do mimimi, Sim, sim. ofende alguém, preocupa alguém, enfim, quer dizer, aí se você tá propondo, no caso agora, eles estão propondo uma educação onde é uma coisa global, uma coisa interdisciplinar, que bacana. Se eu entrar lá e falar qualquer coisa, por exemplo, na escola onde eu trabalhava até há pouco, eu falei sobre candomblé,
né, sobre cultura afrodescendente, que estava no livro dos caras, deu um rebosteio, quase que fui despedido por causa do que estava escrito no livro. Porque, agora se eu tivesse entrado e falado que ia fazer uma oração cristã, tudo bem. Agora, se eu for falar de uma coisa que é uma realidade brasileira, mais até do que é cristã, É verdade. e aí eu não posso. Quer dizer, imagina se eu for falar de política, se eu for falar de... E aí se fala que a gente vive num estado democrático de direito. Pois é. E Só que você assim, não tem direito nem de falar de uma religião diferente. E aí você tá falando de um professor. Quer dizer, por isso que eu tô dizendo, esse mimimi todo, quando ele chega na sala de aula, é uma coisa seríssima, porque as crianças que estão lá, elas vão se espelhar no que o professor... Lógico, é óbvio que a gente tem que entender que, assim, tem professor retardado? Tem. É óbvio que tem. Que vai usar a sala de aula como palanque pra fazer... E você entra na internet, você vê aos montes isso. Nego defendendo o Bolsonaro, outro defendendo o Lula, ou defendendo a puta que pariu, sabe? Não é o lugar pra Esqueceu fazer que ele tá isso. ali pra Não dar é o lugar, aula, exatamente. né? Trocar Agora, informação, dividir conhecimento, né? Agora, se você for pensar também, assim, o professor, ele é um ser humano. Quando, por exemplo, no meu caso, eu dou aula de história, né? Se eu for falar sobre história, é impossível eu falar de história sem falar sobre a minha opinião também. Eu faço parte da faz história. parte, Eu não sim. tenho como ser totalmente isento. O que eu tenho que ter é o bom senso de falar dos dois lados, de explicar toda a história e não só a que me convém, né? Agora, só que se eu faço isso na classe, nossa senhora, eu já arrumei confusão pra caramba, porque eu falei, porque daí eu falei mal do fulano e aí o ciclano se ofendeu. Porque, né, então, assim, fica muito difícil. Fica o que difícil. que você pode falar? O que você pode falar? Eu já passei por um problema semelhante a esse, uma vez que nós trabalhamos numa feira de ciências. Desculpa, feira de ciências não, uma feira cultural. E foi justamente isso, a gente estava tratando a diversidade religiosa. Mas não era pregar a religião, mas sim tratar do como surgiu aquela religião, né? Quais são as influências daquela religião e assim por diante. Nossa, tem que ver o problema que deu, entendeu? Teve aluno que não pôde participar porque a mãe era de determinada religião e que falou que o filho não ia se misturar com outras religiões. Quer dizer, pelo amor de Deus, Então, né? E você viu que agora nesse BNCC entrou a questão religião, que não tinha entrado antes, agora faz parte. Religião. E aí eu me pergunto exatamente isso que você está falando. Tá, eu acharia fantástico. Aí eu, inclusive, adoraria dar aula de religião. Eu sou ateu. Adoraria fazer isso, dar aula de religião, porque me interessa muito, é um assunto que eu acho muito legal. O que me assusta hoje em dia é que ninguém pergunta nada, todo mundo só aceita. A gente Ora, tá voltando pra ou Idade afirma. Média, até doenças da Idade Média a gente Não, tá voltando a ter. ou impõe, né? Ou você não pergunta, vai ser assim, entendeu? Vai ser assim. Agora tem uma passagem muito interessante, é uma passagem árabe, quero que todos vocês memorizem, é do senhor Jalim Rabei, que é um cara muito conceituado no Oriente Médio, né? Explodiu muitas pessoas. E, inclusive, ele conta uma passagem que tinha um senhor velhinho, bem velhinho, já devia estar no bico do corvo, lá uns 90 anos velho, cavando uns buraquinhos e plantando semente de tâmara. E nisso, passou um rapaz e falou, nossa, o senhor tá fazendo o quê? O velho já olhou com aquela cara, né? Tô plantando tâmara. Aí o rapaz perguntou, nossa, mas o senhor sabia que a tamareira demora 100 anos pra dar um fruto, o senhor não vai colher. Aí o velho, a tâmara é minha, eu planto onde eu quiser. E vai tomar no seu cu. Esse aí não tinha politicamente correto, velho. A tâmara é minha e vai tomar no seu cu. E nem fazia parte com da essa- geração do mimimi. E com essa nós encerramos o nosso primeiro programa. A menos que baixe um AI-5, nós voltamos na semana que vem para um especial de Natal. Aguarde, né? Porque o Natal em Chernobyl é diferente. Então, se você gostou do nosso programa, inscreva-se no nosso canal. Isso é muito importante, porque quem sabe isso aqui monetiza alguma coisa, né? Se você não gostou, né? Quem sabe? Se você... Se as renas não morrerem ao passar por Chernobyl. Eu vi uma rena de 2 cabeças. Se você não gostou, faça suas críticas, xingamentos, comentários, sugestões, que um membro da KGB vai entrar em contato, né? Então, agradecemos aí ao elenco, a todos que assistiram e tiveram paciência para ficar até o final. Opa, É isso prazer. aí. Valeu, Primeiro programa obrigado. Chernobyl, hein? Muito bem. Aê!